aqui é o padrinho Matheus Rocha e hoje a gente vai ver a questão 26 do ano de 2025, primeiro semestre. Suponha que, na construção de um trecho de 1 km de ferrovia no Brasil, uma empresa distribuiu os dormentes de forma que 25% sejam do tipo roliço, 30% sejam do tipo semi-roliço, 35% sejam do tipo de duas faces e o restante sejam do tipo prismático. Diante dessas condições, é correto afirmar que... Bem, vamos entender antes o que o vestibulinho fala. Quais são os dados que ele nos dá? Bem, a gente tem que é 1 km, então, portanto, é 1000 metros que a gente está lidando. 25, então, a gente tem que 25 era do tipo roliço, 30 do semi-roliço, 35 de duas faces e o restante é prismático. Antes de a gente ver exatamente o que significa cada número, a gente tem noção em porcentagem, a gente está falando que o quê? Que 1% desse 1 km significa 10 metros, 10% significa 100 metros e 5% 50 metros. Então, tendo em consideração esses valores, a gente percebe o quê? Que 25 do tipo roliço significa 250 metros do tipo roliço. E os 30% de semi-roliço significa 300 metros. Já os 35 do tipo de duas faces representa 350 metros. Já no tipo prismático, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar 100, que é a totalidade, no caso 100%, e diminuir pela soma das porcentagens dos outros tipos, que é o 25%, o 30% e o 35%, resultando em 10%. Portanto, o tipo roliço, o tipo prismático, representa 10% de todo o esquema, ou seja, 100 metros. Então, agora olhando para as alternativas, a gente vai analisar uma por uma. Na alternativa A, fala que a razão entre a quantidade de dormentes do tipo roliço e do tipo prismático nessa ordem é igual a 2 sobre 1. Só que a gente percebe que não é verdadeiro, porque a gente tem que o tipo roliço é 250 e o tipo prismático é 100, e o resultado dá 2,5 e não 2, como seria em 2 dividido por 1, ou 2 sobre 1. Agora na alternativa B, fala que a soma das porcentagens dos dormentes roliços, semi-roliços e prismáticos é igual a 35%, o que também não é correto, já que 10% do tipo prismático mais 30% do semi-roliço dá 40% e não 35%. Já na alternativa C, a gente vê que 300 metros da ferrovia serão compostos por dormentes do tipo prismático. Entretanto, como a gente já viu anteriormente, o tipo prismático representa 100 metros da ferrovia. A alternativa D já nos fala que a diferença percentual entre os dormentes de duas faces e prismáticos é de 5%, o que também não pode ser a alternativa correta, já que 35 do tipo de duas faces menos os 10% do prismático representa 25 e não 5. Portanto, sobra a alternativa E, e que a gente pode ver que a razão entre a quantidade de dormentes do tipo de duas faces e do tipo semi-roliço nessa ordem é igual a 7 sobre 6, que a gente tem que o de duas faces representa 350 metros e o do tipo roliço, semi-roliço, representa 300 metros, e simplificando, ao fazer o máximo divisor comum, a gente tem 50, o máximo divisor comum entre eles. E ao dividir 350 por 50 sobra 7, resulta em 7, perdão, e 300 dividido por 50 resulta em 6. Então a gente vê que o resultado dá 7 sobre 6, igual o enunciado fala. Portanto, a alternativa certa é E. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e tenham bons estudos.